era bem exame anatômico, mesmo, sabe? Porque já tinha introduzido coisas tão grandes no coisa que, tipo assim, nenhum homem consegue me satisfazer, que agora eu tô pensando em sentar numa melancia. A gente não sabe se eles tiveram essa ideia deles ou se eles copiaram essa ideia da G. Olá, pessoas! No ano passado eu fiz aquela enquete lá no Instagram pra gente fazer a G versus algumas revistas e a gente já passou pela Playboy, passamos pela Íntima e agora chegou o dia da gente fazer a G com a Homens. Bom, uma surpresa espera vocês nesse vídeo. Não vou dar spoiler, espero que vocês vejam o vídeo todo pra entender o que é essa surpresa. Eu acho que vai valer a pena. Então o Rafa já vai dar um pulo pra cá pra gente analisar tudo, desde pontos editoriais até fazer um top 10 rapazes que a gente acha interessante que posou pra homens, que podia ter posado, ter estampado a capa da G Magazine. Então aguenta aí que a gente vai desenrolar isso tudo, só que eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisa. Dá um pulinho aqui embaixo, deixa um like aí no vídeo, se você não for inscrito no canal e estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, tem um conteúdo legal aqui sobre a história da G. Vai ser muito bom você se informar sobre tudo isso e saber bastante sobre essa esmiuçada que a gente dá aqui sobre a história dessa revista que foi tão importante pra gente. Agora, Rafa, vem pra cá. Agora, ó, Rafa já tá aqui e vamos lá começar essa esmiuçada. Primeiro a gente tem que falar que existe um ponto de, digamos, de confusão entre o lançamento da G e da Homens para saber quem surgiu primeiro. Porque desde as primeiras edições, a Homens não usa datas para dizer de quando é cada edição, como a G fazia. A G dizia que era de junho de 97, 98, falava as datas certinhas. A Homem não. Ela usava ano 1 e o número da revista. E fica tudo muito obscuro de saber realmente quando ela foi lançada. Mas afinal de contas, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é, eu acho que não importa muito e dá pra entender que elas nasceram numa mesma época, porque coisas que aconteciam na G, na Banana Louca ainda, né? As pautas e até as capas eram muito similares à própria Homens, porque às vezes a primeira capa da Banana Louca foi o Homem da Lama do Gugu, a segunda capa da Homens foi um rapaz que também participava da Lama do Gugu. Tudo aconteceu muito similar. Sim, e a gente tem que falar também que a Homens ela é um braço da Sui Generis. Então na nossa cabeça fica, a Sui Generis era uma revista muito conceituada. E muita gente, até aqui no canal mesmo, quando via as nossas análises da G, falava assim, nossa, eu tinha que conhecer a Sui Generis porque eu achava que ela superior à G em questões de editorial. Isso vai ser uma questão que a gente vai levantar aqui justamente por causa do editorial da Homens. Mas vamos lá. Uma pergunta que não quer calar para os seus espectadores. Como é que a gente entrou em contato com a Homens? A gente fazendo coleção da G, a gente comprou um pacote que uma pessoa estava participando de muitas revistas, falou assim, pode levar essas aqui adicionais não são G, mas pode ficar. Eu acho que isso já fala muita coisa sobre a Homens. Ela é uma coisa que as pessoas dão de brinde. Ela veio de brinde, a gente acabou vendo que tinha uns rapazes bonitos posando em alguns ensaios. A gente inicialmente começou a comprar por causa de 2 ensaios dos rapazes que estavam na revista. E hoje a gente tem, não a coleção toda. A gente tem bastante homens, não todas, realmente, que são muitas. Porque eu acho que depois da G, desse segmento, ela foi a segunda que durou bastante tempo. E a gente acabou conseguindo algumas, a gente começou a ver capas com rapazes bonitos, começou a adquirir outras, mas não conseguimos todas, porque a gente viu que realmente o editorial não valia muito a pena. Então a gente simplesmente só foi mesmo pegando por causa dos ensaios, e a gente acabou dando uma parada, quando a gente viu que não tinha como aproveitar tudo. Então a Sui Generis, guarda isso na cabeça, ela tinha o mesmo editor-chefe da Homens. Então ela lança Homens com esse conceito mais de uma revista voltada para sexo, realmente voltada para homens nus, para atender a outras demandas. Não as demandas, tipo assim, políticas, né, que a Sui Generis tinha mais de tratar de cidadania e de direitos LGBTs. É engraçado você falar isso, mas mesmo que a gente some a Sui Generis e a Homens, não dá a G. Não dá. É um projeto diferente mesmo. Porque a Homens tem diversos problemas, mas vamos lá. A primeira relação que a gente vê entre a G e a Homens, no meu caso, da gente que está analisando todas as Gs, a gente viu na edição número 2, na seção do babado, tinha um fotógrafo, o nome dele era David Springler, que estava lançando um livro com bastante fotos, e a gente viu uma foto muito bonita de um rapaz, um ensaio nu, nessa coisa, que era o André. Modelo brasileiro. Aqui estava só André. E conforme a gente foi comprando as Homens, a gente viu que o André já tinha posado para
homens. Na edição 11. Na edição 11, mas só como segundo ensaio. Sim. Mas já já a gente vai falar do André um pouco mais, porque o André vai estar entrando no nosso top 10. Então guarda essa informação aí. Logo depois, na G do Latino, que é a edição número 34, no G News tinha a notícia do Marcelo Clua, de 28 anos, policial militar, que foi exonerado por ter posado para homens. E ele posou para homens a primeira vez, nem estava usando o nome dele, estava usando um nome fictício, porque eu acho que ele também trabalhava na noite. Mas isso causou uma repercussão e ele acabou sendo, né, tirado da polícia. Nossa, bicho! E quando ele foi tirado da polícia, que ele foi interrogado pelo pessoal e tal, falando porque o Marcelo Clua, na declaração da própria Homens, fala, né, que acha que não ter assumido a postura homofóbica durante todo o processo de julgamento contribuiu para o seu afastamento. Eles disseram que gays não fazem parte da sociedade. Mesmo não sendo gay, fiquei indignado. Disse que era um absurdo e que não abriria mão da minha opinião. E ele acabou não largando a opinião, não largando o fato de poder continuar trabalhando como stripper também. E acabou sendo exonerado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Isso foi uma polêmica imensa na época. E olha que interessante, né? A G, ela tava antenada com o que os outros estavam fazendo também. Sim. E aí o Marcelo posa lá na Homens, tem toda essa repercussão, mas em nenhum momento ele posa na G. Ele volta a posar na Homens múltiplas vezes, sim. mas ele não é incorporado na G. Isso é uma coisa que a gente vai também falar no nosso top. Aí depois disso, correlações entre homem e G são modelos que posaram já para homens, que a gente já até falou num vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima, aqui do canal, que a gente falou de rapazes que já posaram para G, que posaram para homens também, que no caso foi um deles foi o Vladimir Bravo, que posou, foi capa da Homens e foi Desejo, da G, da edição 121. Isso é bem interessante que o Vladimir, você tendo ambos, você vê uma fase Lolitos dele na Homens e depois uma fase mais maduro na G. Na G. Aí logo depois tem o Márcio Rosa, que ele foi Desejo da edição número 19, que era com o Davi Cardoso na capa. E depois ele aparece numa edição especial da Homens, especial Porn, justamente porque ele era ator pornô e tinha ele mostrando lá algumas fotos de bastidores de um filme dele. Essa não tem muita diferença entre os ensaios, ele estava bem parecido nos dois. Aí o Igor Fernandes, ele posa primeiro na edição Lolitos da G, bem novinho, e depois ele acaba voltando na Homens, né? Mas já mais maduro também, num ensaio bem interessante, até numa época que a Homens já estava bem similar a G, e a gente vai chegar lá que a gente vai falar disso ainda. Outro modelo também que posou como Desejo na G foi o Álvaro Viana, que ele também depois apareceu no Replay, numa outra edição da própria G, e também ele foi capa com outro rapaz da Homens. Edição 61. Na edição 61. Aí também sem muita diferença física. Sem muita diferença física, apesar do que eu gosto bastante desse ensaio dele na Homens. É bem bonito. Eu acho que até explora um pouco mais a sensualidade do corpo dele na Homens mesmo do que na própria G. Uhum. E o último é o Patrick, né? Que foi capa da Homens, ele dava bem novinho quando ele foi capa da Homens, tinha até uma cara meio de Lolita ainda, e depois ele volta anos depois até mesmo que a Ana já tinha saído da G na edição 131 como Desejo, e já parecia até outra pessoa já. É engraçado perceber que parecia que tinha um cuidado ou por parte da G ou por parte da Homens, ou de ambas, de não ter essa sobreposição no mesmo momento. Sim. A pessoa posou na Homens, talvez ela não tinha espaço na G, ou vice-versa. A gente vê muito que a G parece que depois que vê que alguns rapazes tinham posado para outras revistas do mesmo segmento, que tipo assim, era a concorrência dela, ela não dava abertura para absorver esses rapazes para G. E a Homens não, às vezes ela já pegava esses rapazes e às vezes eles apareciam nas páginas deles, porque para eles era interessante terem rapazes interessantes. O intuito deles nunca foi ter famosos, porque eles acabam frisando muito que ter famosos é muito caro. E posso falar, se saiu na G já é um pouco famoso. Então aquela pessoa já foi consumido por um número grande, talvez fosse interessante para Homens. Aí agora a gente vai falar mais da parte editorial da revista mesmo. Uma coisa que define a Homens é o tagline dela. É a revista para quem gosta de sexo. Uhum. E eu acho que isso define bem a Homens. Sim, é verdade. Ela é muito, muito diferente da G, da Silgenes, da própria Íntima. A Homens, ela é focada no sexual mesmo, assim. Não tinha o intuito de fazer um ensaio artístico, artístico. A G às vezes permeava entre as duas coisas. A Íntima ficava só num local específico e a Homens ficava só num outro local. Sim. Era só o sexual mesmo. Que às vezes tinham modelos que eram muito bonitos, você comprava o ensaio por causa deles,
você conseguia ver no ensaio inteiro, às vezes 3 ou 4 fotos do rosto do rapaz. Exatamente. O resto era tudo foto do sexo do rapaz. Sim. Frente e verso parecia tipo assim, um estudo... E é engraçado porque assim, na AG, as pessoas também pediam nas cartas, Sim. mostra o furico. E aí o Bauer ia lá e tentava. Mas na Homens você vê que assim, não é tentativa, está lá. Não precisava nem pedir. Estampado. Era tudo muito bem... Era bem exame anatômico né? Mesmo, sabe? Às vezes você queria ver mais do rapaz, da expressão dele sensual, tá posando nu, e você não tinha, porque o rosto não era... tem rosto. o rosto não era prioridade, não. Sim. Então esse é o primeiro ponto. E assim, aí isso também transborda para o editorial com uma conotação sexual constante. Então as matérias eram sobre pegação, o conto tinha múltiplas páginas, eles tinham a parte de classificados, Sim, que durou muito tempo. Logo no começo eles tentaram algumas coisas que fossem um pouco mais inclusivas, como eles tinham uma seção top drag, que eles apresentavam sempre alguma drag queen logo lá no começo, sabe? Só que isso não durou muitas edições, porque eu acho que eles tinham um editor-chefe, que era o mesmo editor da Sui Generis. Só que eles tinham um editor que ficava abaixo, que eu acho que era quem acabava cuidando mais, porque o editor-chefe provavelmente tinha mais trabalho com a Sui Generis. Então esse editor, ele acabava deixando tudo muito mais sexual mesmo. Então não tinha aquela preocupação em lidar com a diversidade, trazer drag queen. Não, isso aqui é de homem que gosta de homem, a gente quer falar sobre sexo de homem com homem e acabou. Então ele era bem direto. O Top Drag durou um tempo, depois sumiu, e isso vem de encontro com um editorial... que também tinha entrevista, mas a entrevista também era voltada pro meio gay, mas tipo assim, baladas ou coisas que estavam acontecendo. Dono de sex shop. Às vezes algumas matérias que falavam sobre Tom Monfiland era para falar sobre o reforço da hipermasculinização, que homem gosta de homem com jeito de homem, sabe? Então era uma coisa muito voltada para essa pegada mais sexual mesmo. Até as charges que tinham na revista também era voltada para essa coisa de tipo, às vezes o interesse fetiche por homem, fetiche de homem, pegar às vezes o homem que não era gay, sabe? Pegar um homem hétero. Agora uma coisa que a gente precisa falar, a escrita também da Homens tinha um cunho muito mais, vamos dizer, baixo calão. Parece que você estava conversando com alguém no bar, entendeu? E aí, aquelas coisas que você normalmente não leria numa revista como a Íntima, por exemplo... Até a G mesmo, a G tinha esse cuidado. A Homens você vai ler, e assim, tá lá escancarado. O editorial da Homens, ele era escrito pelo editor da revista, não era editor-chefe, era o editor. E tem alguns momentos que tem coisas que são muito delicadas. A gente trouxe 3 exemplos exemplos, que ele fala do banheirão, por que não? Que basicamente ele fala tipo assim, você que não gosta que pessoas façam coisas nesses lugares, o problema é seu. Vira o rosto pro outro lado, porque as pessoas têm direito de fazer o que elas querem. Basicamente ele fala isso. E a gente sabe que atentado ao pudor é uma... E ele chega a falar que eu sei que atentado ao pudor é um crime, mas você tá andando por lugares onde você sabe que as pessoas fazem isso, então é problema seu, você que vira a cara pro outro lado. E assim, você sendo um editor de uma revista... Eu acho que falta um pouco de tato em você saber que não é dessa forma que você lida com atos que são vistos como crime perante a sociedade que as pessoas burlarem isso. Eu acho que você tem que ter um bom senso em como se comunicar com a sociedade. Sabe qual é a questão também? Aí a gente está falando do final dos anos 90. Então existia toda aquela ideia do gueto, da segregação. Então às vezes as pessoas realmente não tinham liberdade sexual, por exemplo, de no carnaval 2 homens se beijarem no bloquinho. Mas quando ele fala de que a pegação está no banheirão, a pegação está no parque, a pegação está na praia... Você está expandindo a possibilidade, na mente da pessoa, a possibilidade de fazer isso em público. E isso é um crime. E por mais que a gente saiba que todo mundo faz isso em público, o problema não está em você reconhecer que as pessoas fazem isso em público. Mas é validar isso. O problema é você incentivar as pessoas a fazerem. E quando elas estão fazendo, você dizer, tipo assim, as pessoas que estão ali, que estão incomodadas, que saiam daquele lugar. Não é assim que o negócio funciona. Sim. Eu acho que quando você está num veículo de comunicação, falando com uma massa, e que você está lidando com termos que na lei são tem que ser muito mais cuidadoso. Você tem que ter muito mais cuidado para falar, como um segundo editorial também escrito por ele, que fala criança que faz criança, que ele fala sobre pedofilia, e ele meio que em alguns momentos fala assim, não vem com essa de, tem que ter, eu vou ler exatamente o que ele fala assim, mas devemos também evitar histeria, quando a gente está falando sobre pedofilia. Porque ele fala que garotos de 13 anos já sabem o que estão fazendo. Então, quando ele até, na época, estava rolando a polêmica do Michael Jackson, está sendo processado por ter pego um menino de 13 anos, e ele fala, um menino de 13 anos já sabe o que está fazendo, que não sei por que esse escândalo todo. Em nome de Jesus. É muito problemático, sabe? São questões muito problemáticas. E é tratado aqui como se, tipo assim, o problema é as pessoas querem problematizar alguém que pega adolescente. Eu falei, gente, você está no meio de comunicação falando com uma massa. Pedofilia é crime.
sabe? Então não existe essa Validação, essa né, da linha relação. cinza de você falar das Não é uma coisas. relação, não é pra ter uma relação. Exato, e isso continuava, porque a revista, por mais que seja uma revista gay, em vez de a gente falar sobre a sigla que estava se falando na época, que era o GLS, de ser mais inclusivo, para você não gerar, tipo assim, nenhum tipo de homofobia com outras siglas da legenda, na verdade ele escurraça a legenda. Ele tem um momento que ele fala, para quem ainda não está familiarizado com o termo GLS, o G é de gay, o L de lésbica e o S de simpatizante, e coloca uma interrogação como tipo assim, o que é isso, né? Então eu pergunto, há alguma coisa nessa publicação dedicada às lésbicas? Alguém já viu uma xoxota aqui na Homens? Que deselegante. Totalmente. Então, como dizer que somos GLS? Não somos e dizemos isso com orgulho, sem tentar mascarar nada com siglas tolas. E sabe o que parece? Isso parece um ataque direto a G. Por quê? Na G, eles conseguiam muito bem permear o editorial para falar sobre pessoas trans, para falar sobre vivências lésbicas, para falar sobre diversidade. Porque a G ela inclusão, sempre foi uma revista respeito. 100% gay. Só que ela sempre teve muita preocupação em fazer com que o gay fosse informado sobre todos os outros espectros dentro da Você legenda. traz colunistas, por exemplo, pessoas lésbicas, pessoas trans. Você traz essas pessoas para dentro da revista. Simpatizantes, ursos. Porque, bem ou mal, todos nós, sendo de qualquer sigla, a gente passa pelos mesmos problemas, que a homofobia ataca a gente da mesma forma. Exatamente. Uns sofrem mais do que os outros dentro da legenda, a gente sabe Sim. disso. Mas só que se você educa, a revista é só pro G, mas se você educa o G sobre todas as outras letras, você está justamente sendo inclusivo, falando sobre tudo e não criando mais segregação entre uma minoria já marginalizada que já sofre de um mesmo mal. A Homens desse editorial soltou a mão de todo mundo. Soltou a mão de geral. Caracas, meu. E aí o que acontece? O que a gente percebe? Não só na própria capa da Homens, que passou por vários logos em pouco período de tempo. Porque assim, antes de completar um ano, ela já tinha mudado de logo 2 vezes. Começou com uma, já foi pra outra. E ao longo de todo o período dela, acho que ela teve 5 logos. Isso pra mim mostra o quê? Que a Homens ela tava patinando em entender quem ela era no mercado editorial. E a gente percebe isso no decorrer dela. Porque as 15 primeiras edições tem o top drag. Depois isso some. Nós somos exclusivamente gays. Vem bem forte essa conotação sexual e chegam a fazer o Special Porn, que é uma edição que inclusive tem sexo explícito dentro. E aí depois eles mudam de novo. Vem uma reformulação no ano 4 da revista, ela fica com a cara da G, basicamente. Fica completamente igual a G, porque ela vem com ensaios, e tipo assim, ela já vem com um ensaio... Matéria do orgulho. Um ensaio de capa já é bem mais editorial, é um ensaio bem bonito, bem editorial. Bem bonito. Aí já vem com matéria sobre orgulho, já vem com Traz notas personalidades da sobre comunidade. ativistas, tem o André Fischer, Entrevista com a Cassia, que é lésbica, ou seja, voltam atrás de si mesmo. Exatamente, sabe? até o próprio Luiz Motti tem uma matéria falando com ele, perfil, então eles começam, tipo assim, que assim, ao longo de todos os anos, o próprio público falava, vocês não podem mais falar sobre essa pauta, e as respostas nas cartas eram rudes. Esse editor, ele era rude, ele não, tipo assim, não respondia, tipo assim, não, tipo assim, a gente, não sei se você sabe, a gente é um braço da sui generis. Não, a gente vamos falar ele fala, então tipo das assim, cartas você, agora. pois é, você quer saber de pauta, vá comprar outra revista, porque a gente aqui quer saber de homem, a gente quer saber de sexo. Ele era rude ao responder Tudo isso que as ela está cartas. falando é uma resposta real da revista na edição 13, em que a pessoa pede mais conteúdo no editorial, mais matérias, mais coisas que tratassem sobre temas LGBT. Aí, lê a carta aí. E aí, a carta? É a carta. Então, ó, eu tenho todos os exemplares para a inveja dos meus amigos. Os ensaios são maravilhosos. Tudo de primeira. O nível cultural é que caiu um pouco, nem só de pica vive uma bicha. E aí a resposta é: Elvio, meu querido, como diz o sábio, remédio de E é isso que a gente tenta proporcionar para vocês. Pelo jeito, você não sabe que a nossa editora publica uma outra revista chamada Sui Generis, que tem toda a cultura que você está pedindo. Acorda, Alice. Eu acho isso de uma ruidez tão grande. E assim, essa pessoa talvez até tenha deixado de consumir homens. Não sei, mas assim... Provavelmente não, porque muita gente consumia mais por causa do sexo que ela Aí o que eu oferecia percebo? mesmo. A Homens era o que a G evitava ser, o folhetim que você usa para se masturbar. Por mais que a gente saiba que muita gente comprava ele só com esse intuito, a gente sabe, pelo menos a gente tinha um cuidado em fazer um ensaio mais artístico, mais trabalhado, e justamente passar uma informação mais coesa para as pessoas, para que tudo ali fosse alimentado, tudo que envolvesse o nosso universo e a nossa vida. É porque assim, na G, o ensaio é a isca, dá para perceber. Na Homens não existe isca. O ensaio é a maior parte, inclusive, da revista. Uhum. E aí lá no começo dela, até mais ou menos chegar perto desse ano 4 que teve a reformulação, tinha classificados com fotos
pornográficas das pessoas que mandavam e estavam a fim de pegação, enfim, de relacionamento. Era antes do Grindr, né? Pré-Grindr. Então, assim, você vê que a revista ela tem outro foco mesmo. E tem agora uma outra carta também que é bem interessante, que faz até uma correlação com a própria G, né? Sim. Na edição 26. Gostaria de sugerir que escolhessem mais modelos. Eu sou assinante desde o começo, mas sempre me decepciono com modelos femininos. Na maioria, gogoboys ou strippers. Por que não colocam nas páginas da revista homens famosos ou conhecidos como a concorrente de vocês? Tipo assim, quase só faltou escrever o nome E aí, da qual revista. foi a resposta do editor? Querido, existe uma coisa chamada diversidade, o que é positivo. Cada revista segue uma linha editorial diferente. Assim, o leitor pode desfrutar de um mesmo tema, visto sob várias óticas. Quanto ao fato de fotografar só strippers, isso é muito natural. Não sei se você já teve acesso às revistas americanas. Nelas, somente atores pornô figuram. Porque eles de lá, ele e os strippers aqui, são os que têm peito para tirar a roupa a fim do que você se masturbe. Ai, Monaz. Então tá. Feminino, porque o leitor também fala que né, tem muitos modelos femininos. Problematicíssimo, eu Sim. acho, assim. Não só a resposta, como até um pouco a carta também, né? E tem uma outra revista aqui que eles falam também de posar famosos, né? Que eles acabam dando uma resposta também um pouco rude, meio que menosprezando os famosos. Essa resposta eu lembro, ele fala assim, ó. No seu aniversário, você contrata Sandy Júnior pra tocar? Não, porque você não tem dinheiro, né? Então a gente também não tem dinheiro, porque a pessoa lista vários nomes, né? De atores globais. Mas assim, eu entendo que a revista tenha limitações orçamentárias e tudo mais, mas é assim que você quer se comunicar com o seu público, sabe? É meio complicado isso. E isso a gente vê pós-reformulação da Homens, isso aqui, essa carta. E é engraçado como isso incomodava eles também, né? Porque eles não tinham o foco de conseguir homens famosos. Eles queriam homens padrão, com um corpo atraente. E assim, agora a gente vai entrar nos ensaios. Mas só um adendo, né? Que quando pediam os famosos, eles menosprezavam os famosos da G. Ah, é verdade. Tem carta que eles respondiam tipo assim, ó, essas subcelebridades, quase falava subcelebridade, né? Tipo, que posam pra outras revistas, não são famosos. Conseguir famosos que estão no fim de carreira. Fim de carreira, não são classe A, isso são de não outro é verdade, calão. gente. E eles falavam isso, sabe? Então, tipo assim, como a gente não consegue, a gente vai menosprezar o da outra revista que consegue. Vencedor de BBB saiu na G. Sim. Ator que tinha acabado de filmar uma das novelas que foi mais... O maior sucesso de 97, 98, Matheus Carrielli. Então, tava, assim, tipo assim... É bem despeito, é um despeito mesmo, exatamente. Agora, tem algumas cartas que a gente não pôde trazer aqui no canal, porque elas são muito problemáticas. Sim. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre elas, mas assim, pra vocês terem uma noção do nível da Homens. Porque eles recebiam cartas de rapazes que já estavam adultos, falando tipo assim, eu me relaciono com meu pai desde os meus 10 anos de idade. Ai, Jesus Nazareno. Eu sentava no colo dele, sentia uma coisa mexendo em mim. Para a gravação. Sabe, bem pesado. Sem falar o menino, que já não sentia mais prazer com o sexo anal, porque já tinha introduzido coisas tão grandes no coisa que, tipo assim, nenhum homem consegue me satisfazer, que agora eu tô pensando em sentar numa melancia. Ai, dor. Olha a expressão. Consegue distinguir? E a gente fala, o problema não era nem as pessoas mandarem essa carta, a gente fica perguntando qual o intuito de se publicar essas cartas. E tem um outro problema também, olha só. O editorial zoava essas pessoas, tirava sarro delas, porque eles davam nomes fictícios para as pessoas, e aí assim, buraco profundo, bebê do papai. Gente, isso é muito problemático. Porque essa carta específica que fala sobre a pedofilia, a gente não vê usarem a resposta da carta como uma coisa super problemática. Tipo assim, vamos tirar os problemas da culpa cristã de jogo. Não sei nem por que a pessoa falaria isso, porque uma criança de 10 anos que está com 20 se relaciona há 10 anos com o seu próprio pai, fala, eu me sinto muito culpado porque ele está traindo a minha mãe. Vai pra polícia! E eles darem conselho para essa pessoa, parece uma coisa tão absurda que eu falo, pra que eles publicaram essa carta? Rivaliza com aquilo que a gente falou no vídeo da Playboy. Sim. Trazer aquelas cartas sem uma ótica educacional é um problema. Sim. Não faz sentido, na verdade. Aí a gente falou assim, o que é isso, sabe? A bem gente vê assustador. que realmente, quando a gente enaltece o editorial da G, a gente vê que nenhuma revista chegava aos pés da G, porque a G tinha uma preocupação muito grande justamente em ter profissionais que estivessem aptos
a falar com o público. Você é um veículo de comunicação, você não pode sair falando qualquer coisa. E tem que temas ter muito difíceis, tem que ter né? um bom senso muito grande, É. sabe? Não pode falar de forma aleatória de assuntos tão problemáticos e você não saber como falar sobre isso e acabar justamente perpetuando um problema que invade a linha criminal, Não, sabe? e vamos pensar também, muitas dessas casos poderiam ser ficcionais. Então você filtrar isso também Gente, se é é importante. ficcional, então já não era nem pra existir, Então, sabe? é complicado. Agora, passando para os ensaios, uma coisa que a gente vê nitidamente na Homens é que existia uma pré-seleção dos modelos. Eles provavelmente era, abaixa a calça, tem mais de 20 centímetros, vai posar. É, porque só entrava homens É assim. assustador. Quase todos os ensaios são de homens superdotados. Pouquíssimos são os que não são. E não é superdotados, tipo assim, ó. Nossa, 19, 20, né? Tipo assim, ó. 25, 27, daí pra cima. Uma delícia. Eu fico pensando, os consumidores que têm um pênis mediano devem se sentir super mal, porque acham que isso é a maior parte da população. porque Não isso- é, gente. Isso é se- uma amostra. Isso se cria um estigma mesmo, É. porque como você começa a ver nos veículos de comunicação, né, no caso, que só pessoas desse tamanho todo que estão ali mostrando, a pessoa pensa, será que eu sou a minoria? Todo mundo tem assim e eu sou o problema, É o sabe? mesmo falocentrismo que o pornô faz É, na mente dos homens. exatamente. Nossa, então esse cara proporciona prazer, seja pra mulher, seja pra homem. Eu não tenho essa ferramenta, então, não, sabe, isso é um problema. E É, a Homens quando- reforçava muito Quando na isso. realidade muitas vezes essas coisas gigantes, muita gente sabe que isso mais incomoda do que é prazeroso. Às vezes é bonito pra ver, mas na prática o negócio não funciona É muito até bem. meio assustador pra É. mim. Então, e além disso, voltando, né, uma revista pra quem gosta de sexo. A Homens fazia ensaios com conotação sexual que a G nunca fez. É. Então, assim, tinha muitos ensaios em dupla, ensaios em dupla, em trio. Mas era quase simulando já uma Isso. relação sexual, Uma coisa né? assim, a mão vindo, Aham. então eles usavam muito bem perspectiva, então o homem com o pênis ereto na direção do rosto do que tá pra Aham. trás. Então assim, você entende o que está sendo passado ali. Sim. Por um tempo também a Homens comprou ensaios internacionais, e isso só veio acontecer lá na falência da G, quando trouxe os ensaios Da Bellamy. Bellamy, é. Então a gente vê que existe essa conotação de... O da Homens parecia mais um acordo com produtoras de filmes É, internacionais para provavelmente. justamente ajudar, porque realmente, como na G, os maiores anunciantes eram produtores de filmes pornôs, Sauna. saunas, motéis, essas coisas. Isso é padrão. E era uma coisa que a gente reclamava muito. A gente não tem dinheiro para pagar ninguém, porque a gente não tem... A gente vive, Cacife de vender, pra- a gente vive de vender revista na banca, porque anunciante não tem mesmo. E aí o Vive de vender revista na banca traz uma coisa que a G também fez, que é criar outros elementos, outras revistas que nutrem a revista principal. A gente não sabe se eles tiveram essa ideia deles ou se eles copiaram essa ideia da G, porque Porque a da justamente... G foi desde 99, Pois é, né? porque tem uma carta que fala aqui, na seção carta falando, o jovem André Oliveira, que fez o maior sucesso na edição 33, é um dos destaques do Arquivo Homens 2, que chega às bancas em breve, que é exatamente igual a essas homens especiais, né, que vem, tipo, os melhores da G Magazine, que a G já tinha desde 99, do primeiro ano para fazer a compilação dos rapazes que posaram, e a G fazia isso todos os anos. E a gente começa a ver as outras revistas usavam a G de Referência mesmo, né? pra tudo. Pra tudo. Tanto que chegou um ponto que a própria Homem falou assim, a gente não consegue mais sustentar a revista só com ensaio de homem pelado. E a Sui já tinha acabado nessa época, né? Uhum. Então ela justamente integra as duas Precisamos e sobreviver. vira um projeto sui generis, né? Tem até um login, projeto sui generis. E a revista vira praticamente uma G Magazine. Mas aí é interessante porque entra mais editorial na Homens e esses arquivos especiais, elas são só ensaio. Então talvez eles tenham desmembrado de novo isso, só que com uma revista menos especial. E em questão de ensaio, aqui a gente tem que bater palmas para Homens, porque Homens teve a coragem de, além de colocar homens homossexuais na capa, colocou um casal, casado já há algum tempo, Desde 1995. fazendo um ensaio maravilhoso juntos, tá mostrando a rotina deles, e a gente acabou vendo eles procurando, a gente ficou curioso, né, para saber deles. A gente procurou eles nas redes sociais e eles estão juntos até hoje. 30 anos. Fizeram uma postagem, acho que comemorando 25 ou 30 anos, 30 25 anos, de casados, 30 anos juntos. A coisa mais fofa. E uma coisa que a G não teve aquela coragem, tipo assim, de botar um gay assumido na capa da revista e falar assim, ó, um gay para o público gay consumir. Porque na Homens tinha cartas do pessoal reclamando. Vocês Mas, estão assim, muito por que héteros, vocês só né? usam homem hétero que falam que quer pegar mulher, que pega não sei quantas mulheres? Cadê os homens para atender o nosso desejo de homens que gostam de homens, né? E eles botavam homossexuais na capa da revista. Talvez essa falha da G esteja
associado ao fato dela só querer usar famosos. Não tinha referência de Sim. homem gay, casado, famoso naquela época. Então, talvez, eu não tô tentando defender, mas assim, explicaria esse buraco. Eu acho que a G, ela lidava muito com cartas de leitores que reclamavam muito de homens quando eles não eram muito masculinos. E aquela ideia de que o gay é afeminado e botar um gay na capa não ia atender ao desejo dos consumidores que só querem homens que parecem homens, essa coisa bem machista. Pra quê? Eu acho que permeia muito essa problemática, sabe? Pois é. Agora a gente vai iniciar então o nosso top 10 modelos da homens que poderiam ter sido talvez melhor aproveitados na G. Começando pelo Christian Ferreira. Isso. Ele foi capa da Homens. Foi capa da edição número... Deixa eu ver aqui. Da edição número 30. E o Christian, ele tem um corpo bem definido, mas ele é magro. Ele é magro. Ele tem aquela cara de menino que acabou de chegar nos seus 21, 22 anos, tem uma cara mais jovem. Era uma coisa que a G não fazia, até mesmo de pegar famosos que parecessem mais... Lolitos. Mais lolito, mais twinkzinho, né? Pra ser capas, são pra capa da revista. Até mesmo porque a G trabalhava mais com famosos, né? Então rapazes com essa pegada não tinha muito na capa da G na época, no tempo de ouro, né? Que só tinha os famosos. Só que o Christian, ele é muito bonito. E por que ele tá aqui na nossa posição número 10? Porque a própria Homens aproveitou ele muito mal. Amigo, não tem essa, vou falar mesmo. Eu acho que o ensaio todo deles tem 4 fotos de pegando ele de corpo e rosto, é muito. Depois acho que são 10 páginas, tipo assim, da bunda dele. de um estudo anatômico da partes sexuais do rapaz, sabe? Verdade. Parece um desperdício tão grande, sabe? Como acho que dá pra você botar o contexto completo da Porque pessoa, sabe o que eu fico sabe? pensando? Se for pra ver partes, não precisa nem... né? Não precisa nem botar a cara da pessoa na capa da revista, bota qualquer pessoa, exatamente, parece um açougue, sabe? Então Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, vou te falar. a gente achou que ele poderia ter sido muito mais bem aproveitado estampando uma capa da G, porque a G tinha um cuidado artístico melhor pra aproveitar o modelo. Mais orçamento, né? Então, em nono lugar... Nono lugar, vem a gente queria aqui, como é que a G não se aproveitou dessa polêmica do Marcelo Croa? Perdeu mesmo. Ele já tinha posado pra homens? Tinha. A gente não queria, não vamos pegar a gente que posou pra outras revistas, né? Mas, gente, vocês são a mais famosa do mercado. Pega esse homem no ápice da polêmica, estampa ele na capa da revista, porque ele tinha um porte incrível, sabe? E poderia ter sido o gancho para um editorial muito interessante Sobre pra falar sobre preconceito isso. dentro da polícia, dentro do exército. Exatamente. A G fez isso em alguns editoriais, mas com o Marcelo poderia ser uma revista completa sobre isso. Então, assim, foi o que ela falou também. Ele tinha um porte, né? Era um homem grandão. E eu sinto que ele tinha também aquele perfil mais maduro, assim, que faltava um pouco na G também. Exatamente. A nossa posição número 8 foi o Jorge Zulu, que tinha esse nome que o pessoal dizia que ele lembrava o Paulo Zulu, que na verdade eu acho até ele mais interessante. E ele tem aquela pegada de garoto carioca. Da praia, que tá bronzeadinho, sabe? Nossa, imagina esse ensaio com essa temática. Exatamente, ia ficar incrível. Ele é muito bonito e é aquela pessoa que sabe posar pra foto, que sabe despertar aquele interesse. Sim. Eu acho que a G teria aproveitado ele Se muito a gente bem. conseguiu ver o potencial dele na Homens, imagina o ensaio da G pela lente, por exemplo, de Moisés Pazianotto. Seria ia ser incrível. demais. Esse aqui, Marcelo Gomes, é a posição número 7. Ele era praticamente o Frota da Homens. Eu nunca vi, tem muita edição desse rapaz. Todos os especiais tem ele. Ele aparece. Ele posou quando era lolita, 3 quando era ou 4. jovem adulto, quando já estava adulto, mais maduro. Ele posou demais. Acho que ao longo do tempo que a revista posou, ele posou da época que ela lançou até quase quando a revista acabou. Gente, e o Marcelo, a gente entende por que a Homens gostava dele. O Marcelo, tipo assim, é pra atender as subterrâneas. Eu acho que existe a média, existe o dotado e existe o 1%. É o Marcelo. As subterrâneas ficariam meio sedentas. assustador, assim. Mas aí é engraçado, porque na G a gente não vê... Assim, existem algumas edições que nem a com o ator pornô, Rafael. Cara, sinceramente, olhando, o Rafael Alencar perde pra esse rapaz aqui. Passada. Será? Eu acho. Nossa Senhora. Pelas fotos da revista aparecem. E a gente sabe que ele voltou diversas vezes na Homens, porque esse era o foco principal da revista. Homens superdotados. Super dotados. Que era super mesmo. Mas aí seria interessante o ensaio dele na G pra ver o que além do pênis ele tinha. Pois é. Porque ele é um rapaz bonito. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Em sexto lugar, foi o Maia. A gente não tem o sobrenome dele. A gente não tem o sobrenome dele, porque a revista dele a gente não tem. A gente pegou a foto dele numa revista especial que a gente tem. E ele é muito bonito também. E a gente achou que ele tinha uma pegada... Sabe, ele já tinha uma cara
É que às vezes a pegada parece muito de meninos muito mais jovens, né? Ele já tinha que falar maduro pra rapaz estar parecendo 30 chegar anos, nos sei 30 lá, é um caos. Ainda mais eu tô quase chegando nos 43. Mas, tipo assim, ele tinha uma pegada um pouco diferente, Sim, sabe? sim. Acho que é uma carinha mais de cafajeste. Mas é engraçado, a G fez ensaios com rapazes com porte físico similar ao do Maia. Sim. Mas ele, por ter essa expressão, eu acho que é a serviria expressão muito bem. de cafajeste mesmo. Não sabe? Todo mundo sabe que o pessoal gosta. Pois é. Em quinto lugar, então, vai ser o Sandro Borges. O Sandro Borges era um gogo boy babado. Ele fez até a participação no filme De Pernas pro Ar. Olha isso. E ele posou na Homens. Ele tinha um corpo espetacular, um sorriso Um sorriso muito encantador. bonito, E eu fiquei pensando que a maioria dos ensaios da Homens que a gente não falou, a maioria era tudo feito dentro de quarto de hotel. É muito difícil ter foto Quase externa. todos. E quando externas eram são externas, ainda mais no começo da muito revista, ruins. a iluminação eles não conseguiam fazer a iluminação direito. A Mas gente já viu vários fotógrafos falando pra gente a dificuldade de fazer ensaio externo. E a Homens, nitidamente, tinha um orçamento menor. Sim. E talvez não tinha o equipamento apropriado para isso. Então, talvez na G, imagina um ensaio externo com ele. É porque eles conseguiram melhorar um pouco o ensaio externo mais pro final, quando eles já estavam mais parecidos com a G. Acho que tinha uma... Até mesmo, acho que o equipamento deve ter melhorado com o avanço do tempo, né? Mas o Sandro poderia ter servido, acho que um ensaio bem mais interessante, posando pra G Magazine. Em quarto lugar, então... Em quarto lugar ficou um crush. Gatíssimo. O André Oliveira. Ele fez primeiro um ensaio bem novinho, com os ursinhos, na primeira edição que ele posou pra Homens. O segundo ensaio dele da Homens é bem bonito. Mas aí teve o problema da iluminação, porque é um ensaio externo. Não conseguiram pegar uma iluminação boa. E menino... E ele tava como que o pessoal fala, ele tem um sorriso né? bonito, um corpo maravilhoso. Eu fico pensando, gente, com a produção certa, por que a gente não ele teria sido uma capa sensacional. Teria, porque as fotos da Homens dele mesmo são maravilhosas. Sim, são maravilhosas. Em segundo lugar, ficou justamente... Terceiro, garoto. Em terceiro lugar, ficou justamente a referência que a gente falou lá do que a gente viu uma fotinha na segunda edição da G, que ele tava posando pro... Ele chamou a atenção numa fotinha. Que ele tava posando pra um livro de um fotógrafo, acho que estrangeiro, gringo, e foi o André Miguel, né? Agora, olha só. O André Miguel, eu já vejo até o ensaio. Bauer. Tinha que ser Bauer. Porque ele tem um corpo... A pegada... que acho que a gente não teve muito isso na capa, né? A pegada mais alterofilista, do cara grandão mesmo, né? E ele flexionando, ele arrastando coisa e puxando corda, ficaria incrível. Porque eu acho que a gente também não trabalhava muito com... Muitos rapazes eram gogo boys e muitos eram atores de filmes adultos. E a gente, nessa época de ouro, que só tinha os famosos... Não tinha isso, não tinham esses nem modelos. Como Desejo? Como Desejo tinha. Mas a gente tá falando de capa, a gente queria que o André fosse capa. Merecia uma capa. Porque, tipo assim, né? Ia ser maravilhoso. Merecia uma capa da melhor revista gay do Brasil. É verdade. Nossa, porque serve tudo. Agora, em segundo lugar... Gente, então, o Leon... ele só ficou em segundo, ele não ficou em primeiro. Porque o ensaio deles da Homens serve demais. O ensaio Acho que é o melhor ensaio. Por mais que seja de estúdio, nossa, o ensaio é muito bonito. A Homens caprichou. Souberam aproveitar ele de todas as formas, de frente, de costas, com camisa, iluminação, maravilhoso. E foi um ensaio totalmente focado no orgulho. Então, quase metade da revista é ensaio dele. Então, ele foi em segundo por causa disso, porque realmente o ensaio já é bom. Se fosse pra G... Podia transportar o ensaio dele da Homens pra G, porque se fosse pra G, realmente também não teria como pegar... Só se fosse um ensaio externo, porque não teria como ver tanta diferença de nuances dele, porque dá pra aproveitar bem ele do ensaio Esse do próprio ensaio Homens. é muito G ou íntima, porque não tem tanta exploração cavernosa. Consegue distinguir? Quando a Homens começou a aparecer com a G, que já foi do quarto ano em diante... Ficou diferente os ensaios Ficou diferente. também. Não tinha mais aquela coisa, sabe, anatomicamente exposta e não deixa como de ser era. sensual, Não, sabe? pelo menos pra gente é muito mais interessante, sabe? E o ensaio dele é muito bonito. Mas eu acho que eu queria ver na capa da G. Meu Deus do céu. Ai, que delícia! Eu queria. Meu marido está cheio de fotos de homem nesse celular. Então vamos descer abaixo. Desça abaixo, desça abaixo. Aí, em primeiro lugar, ficou o Eduardo Oliveira. Por que o Eduardo ficou em primeiro lugar e não ficou em segundo? Porque ele é belíssimo, ele era bem famoso na época, ele era um dos strippers mais famosos de São Paulo. E ele foi capa da Homens, só que a Homens aproveitou ele muito mal.
umas fotos escuras, com Ou iluminação estourada, ruim. ou escura. Uma das melhores fotos do ensaio dele, ele ficou no divisão Cortada. de capa. A divisão de capa da página tá cortando ele no meio. E tem pouquíssimas fotos. pouquíssimas não fotos. souberam aproveitar ele muito bem. E, gente, como é que a pessoa tem esse modelo nas mãos e não tem metade da revista só com foto dele? Desumano. De novo, é uma pegada meio alterofilista que a G não explorava tanto, então Sim. poderia ter saído por causa disso também. E assim, o rapaz é muito bonito. Muito, de frente, de costa, meu Deus do céu. Nossa Senhora! Relaxa! E assim, a G não aproveitou ele, mas ele acabou posando para outras edições, como a Uber, ele também posou lá. E ele chamava tanta atenção que a própria Íntima lançou naquela página, tipo assim, de homens que desejamos. Tem uma foto do Eduardo Oliveira lá, e ele acabou sendo usado até como modelo para revista de outros segmentos quaisquer mesmo, mas lá, mostrando toda a sua beleza. E o Eduardo merecia ter estampado uma capa da G para aproveitarem bem esse homem de todos os ângulos possíveis. Podia ser um ensaio meio deuses gregos, assim. Ai, seria o sonho, porque Eduardo é crush. Acho que foi depois que a gente pegou nesse pacote um monte de homens, acho que o do Eduardo foi a primeira que eu olhei na internet e falei, eu preciso dessa revista. E Que velha safada! comprei. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa análise da Homens que a gente já Você tava teve devendo. uma Homens? Já leu uma Homens? Comenta aqui. O que você achava da Homens em relação a G? Será que a gente está sendo Boa. muito cruel? Você tinha reparado que a Homens tinha esses problemas todos no seu editorial? Comenta tudo aqui embaixo, gente. E, gente, já chegaram até esqueci aqui? de falar uma coisa, desculpa. Gente, muito conterrâneo meu escrevia pra Homens. Eu fiquei assustado. Boa, gente, São Vicente. São Vicente era número 1 sempre em cartas. É isso aí, Vicentino. Gente, antes de ir embora, não esquece. Chegou aqui, deixa aquele like aqui no vídeo, comenta, compartilha bastante pra engajar aqui, pra mais gente ver e mais gente comentar aqui, pra ver se a gente alcança mais gente que lia Homens, né? Porque a gente aqui, como é um canal exclusivamente falar da G, vai ver pra saber a opinião das outras pessoas que acompanhavam na época, como é que era esse hype todo, como é que era curtir a Homens, essa revista mais explícita, totalmente Revista voltada. de homem pra quem gostava de homem. É. Ah, não, que gostava de sexo. De sexo, exatamente, gente. Bom, a gente agradece muito ter vocês aí com a gente até agora, até aqui, e a gente espera vocês no próximo vídeo. Até já já.